tem que sacar também. Ô, Helena, vamos dar uma moral pro Arthur. Ele merece. Ele fez a apresentação dele, se preparou. E aí ele vai fazer 10 minutinhos, né? 10 minutinhos ele faz. E aí depois vocês vão aí na página aí do Rafael e escreve lá qualquer coisa para ele. Ele vai ficar satisfeito. Arthur. Eu preparei esse material porque eu cheguei à conclusão que ia haver muita dispersão e não alcançaria o objetivo da explicação. Eu vou falar sobre inteligência artificial, que é um assunto muito importante do século XXI, que devido a filmes, histórias de ficção científica e crenças religiosas, éticas, filosóficas e etc., ligado muito a uma coisa muito ficcional e foge muito da realidade. Como, por exemplo, os androides sencientes, que são indistinguíveis de humanos, inteligências artificiais generativas que têm capacidades intrínsecas do ser humano, são coisas longe da realidade. A inteligência artificial basicamente são uma série de lógicas matemáticas integradas à máquina. E essas lógicas matemáticas, elas são utilizadas de maneira que cria uma conexão entre o banco de dados e a entrada do pedido. Por exemplo, o ChatGPT, que muita gente usa de maneira um pouco errada, por falta de ter melhor. Tortura a inteligência artificial para gerar imagens, tenta gerar imagens para utilizar para fraudes, deepfake, para de maneira incriminar algumas pessoas honestas, o que durante períodos de eleição gera desentendimentos muito grandes. Tem também a questão do ChatGPT, que muita gente não consegue nem logar na ferramenta. Imagina se vai ter capacidade mental de usar de maneira correta, né? A inteligência artificial, ela basicamente é uma ferramenta comum, como qualquer outra. A ideia é transformar ela em algo que basicamente tire do ser humano a necessidade de realizar atividades extremamente repetitivas. Automatizar funções como plantio, na agricultura do plantio, tratar de animais, limpeza de viveiros, automatizar limpeza, segurança, e as mais diversas possíveis. E facilitar algumas atividades como a própria edição de imagens e vídeos, áudio, criar qualquer atividade que facilite o ser humano, como, por exemplo, hoje existe necessidade muito grande de facilitar cálculos matemáticos feitos em sequência, por exemplo, como a música eletrônica, que para conseguir gerar sons que não são gerados por instrumentos, necessitam de uma série de cálculos de funções trigonométricas. Essas funções trigonométricas, às vezes, em um segundo de música, serão necessários 50, 60 funções trigonométricas. Algo impossível para um ser humano, com a tecnologia atual, produzir. O que eu estou querendo passar é a mensagem de separar a ficção da realidade e transformar a inteligência artificial como uma ferramenta, como qualquer outra, o que ela realmente é. Uma ferramenta que serve para facilitar atividades repetitivas e melhorar a qualidade de vida e acabar talvez com questões como falta de alimentos que ainda ocorrem, questão de logística, escravidão que ainda existe em algumas regiões de Minas Gerais. E até engraçado ironicamente, não gerar
escravidão à inteligência artificial e o ser humano não se tornar exclusivamente dependente dela. Porque algumas pessoas não tem nem 6 meses que o ChatGPT foi lançado e tem gente que já não tem mais capacidade de viver sem ele. Inteligências artificiais também que podem tomar rumos nocivos, como algumas pessoas, por falta de tempo melhor, torturam ela até ela entregar dados nocivos, como primeiramente com pirataria e etc. Até mesmo como produzir, até mesmo uma ogiva nuclear, um míssil ou qualquer outra coisa dessa espécie. E isso, caindo em mãos erradas, pode ser um prejuízo inimaginável. E também seria interessante criar uma conscientização, uma reformulação do sistema de ensino brasileiro, de maneira que adequasse ao uso dessas novas tecnologias, de maneira que facilitasse o ensino e preparasse mais um ser humano apto a tais tecnologias. Também muito interessante que a falta de conhecimento a respeito dessas inteligências artificiais gera algumas discrepâncias. Não sei quantas vezes eu já vi, eu fazendo uma pesquisa social, eu apresento uma imagem e a pessoa fala que a imagem ficou perfeita, excelente. Uma nota de 0 a 10 com 100, assim. Aí, ao saber que foi produzido por inteligência artificial, começa por 1000 defeitos. Que a imagem está torta, que foge muito da realidade, e etc. Também tem que ter uma consciência que, se é uma tecnologia completamente baseada em uma questão ficcional, ela vai gerar alguns efeitos completamente fora da realidade. Muito interessante também para tornar mais simples a questão de educação, o tangenciamento de algumas questões mais abstratas, como por exemplo gerar analogias que facilitem o ensino para talvez um aluno que tem mais dificuldade, introduzir um assunto mais complexo desde cedo, e facilitar o dia a dia do ser humano.